Meu nome é Tairone. Eu sou a Uníqua. Eu sou a Tasha. E meu nome é Austin. E nós somos seus amiguinhos. Boa tarde, eu sou a estudante Maria Eduarda, do Colégio Policial Militar de Lages, da primeira série A, e hoje iremos apresentar uma videoaula sobre patrimônio histórico-cultural. Iremos perguntar para algumas pessoas do CFNP Lages o que elas entendem sobre patrimônio histórico-cultural e se eles acham importante ter patrimônio histórico-cultural. Boa tarde, estamos aqui com a nossa professora de artes, a professora Tássia. Professora, o que a senhora entende sobre patrimônio histórico-cultural? Bom, dentro dos patrimônios culturais, vai entrar os bens imateriais e materiais. Dentro dos materiais, então, tem toda a parte dos sítios arqueológicos, dos monumentos, das pinturas, das obras, das esculturas, fotografias, acervos bibliográficos. Quando nós falamos em bens imateriais, então vai entrar a religião, dança, música. Então, a parte, vamos dizer, do patrimônio, aquilo que não é tocado. Então, patrimônio cultural, dentro dos monumentos, nós pensar em Lages, então os monumentos históricos, a importância desses monumentos para a nossa história, até porque eles vão contar um pouco da nossa história e ajudam, então, a identificação do povo. E a senhora acha importante ter patrimônio histórico-cultural? Acho importante, até porque mantém um pouco da nossa cultura, se nós pensarmos nos nossos monumentos aqui em Lages, do carro de molas ou dos tropeiros. Então toda a parte da história é a representação desses monumentos, dessas esculturas. Muito obrigada. Boa tarde, estamos aqui com a Cabo Franciele. Cabo Franciele, o que a senhora entende sobre patrimônio histórico-cultural? Entendo que patrimônio histórico-cultural, ele agrega bens materiais e imateriais, né? Até onde me recordo e compreendo, seriam tradições, festas, também alguns patrimônios como prédios públicos, né? Em Lages temos, por exemplo, a Catedral, entre outros prédios que foram tombados. Basicamente seria isso, correto? Correto. E a senhora acha importante ter patrimônio? Com certeza. Acredito que o patrimônio histórico, ele conta a nossa história, né? Então, valorizar o patrimônio também é valorizar quem somos. Nós estamos falando aí de toda uma história contada através disso tudo. Se formos observar as festas do Pinhão de antigamente, nós temos a história de Lages ali dentro, até onde estamos agora. Da mesma forma, a construção da catedral. Temos lá toda uma parte histórica, né? Inclusive, meu avô participou da construção, olha que bacana, né? Então, isso ficou marcado, né? Aquele momento foi um momento único para a nossa cidade. E se a gente for observar o que aconteceu lá, a gente vai entender um pouquinho de como a nossa cidade foi construída. Então, eu entendo que é muito importante valorizar, sim. Obrigada. Boa tarde, estamos aqui com o nosso professor de matemática, Sargento Guedert. Boa tarde, Sargento Guedert. O que o senhor entende sobre patrimônio histórico-cultural? Bom, o patrimônio histórico e cultural, ele vai contar toda uma história de uma geração que no passado construiu alguma coisa, tendo algum objetivo ou alguma situação, né, que para as gerações futuras vai ser muito importante. Então, acredito que o patrimônio histórico e cultural deve ser mantido, inclusive as nossas casarões, edificações, né, que hoje em dia as pessoas estão tentando derrubar para construir prédios modernos. Acho isso um erro e deveríamos preservar o patrimônio para contar a história. O senhor acha importante ter o patrimônio histórico-cultural? Isso, ele vai contar a história de um povo, a cultura de um povo. Tudo isso vai estar presente nesse patrimônio histórico e cultural. Então é de suma importância que a gente preserve, que a gente cuide, que a gente visite e entenda por que foi construído, como foi construído e para que vai servir para gerações futuras. Muito obrigada. Nosso diretor é Major Pedroso. Major, o que o senhor acha sobre patrimônio histórico? Olha, pelo que a gente andou estudando ao longo da vida, esse conjunto de bens, de materiais e imateriais que interessam para a identidade de um povo, de um município, de um estado, de um país. Esse conjunto de bens, ele precisa ser preservado, precisa ser cuidado. Nós temos diversos
patrimônios históricos, inclusive aqueles que são tombados pelo município, às vezes estado e até pelo governo federal, que eles servem para mostrar a realidade de um povo, de uma história, a sua identidade perante a sociedade. E o senhor acha importante ter o patrimônio? Com certeza. Isso é um resgate histórico, faz com que a tua geração, que é a mais nova, a minha, possamos honrar os nossos antepassados, tudo que eles fizeram em termos paisagísticos, em termos culturais, em termos históricos, infraestrutura, para que fique para a posteridade. Muito obrigada. O que é? Um patrimônio histórico-cultural é um bem, objeto, construção, prática ou expressão que possui importância histórica, artística, cultural ou simbólica para a identidade de um povo, comunidade ou nação. Ele pode ser material, como edifícios, monumentos, cidades, objetos e documentos, ou imaterial, como festas populares, músicas, danças, saberes tradicionais, culinária, línguas e modos de vida. Esse tipo de patrimônio é protegido por leis e instituições, como o IFAM no Brasil, para garantir sua preservação e transmissão às futuras gerações, pois representa a memória coletiva e a diversidade cultural de uma sociedade. Patrimônio ao longo dos anos. No Brasil, a valorização do patrimônio cultural começou a ganhar destaque no início do século XX, quando intelectuais, artistas e autoridades passaram a se preocupar com a preservação de bens que representavam a identidade nacional. Essa preocupação cresceu principalmente após a década de 1930, em um período de forte busca por símbolos da cultura brasileira, durante o governo de Getúlio Vargas. A ideia era proteger e valorizar elementos da história e da cultura que ajudassem a construir um sentimento de nação. A primeira grande iniciativa legal no Brasil foi o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, assinado por Getúlio Vargas. Esse decreto criou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atualmente chamado de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa instituição foi responsável por identificar, tombar e preservar bens considerados de valor histórico, artístico ou cultural, passando a definir oficialmente o que era patrimônio cultural brasileiro. No início, o patrimônio cultural brasileiro estava centrado em bens materiais, especialmente os de origem colonial e religiosa. Eram considerados patrimônio cultural igrejas barrocas, casarões antigos, centros históricos, obras de arte sacra, documentos importantes e construções ligadas à história do Brasil. Com o tempo, essa visão se ampliou, passando também a incluir manifestações culturais populares, como festas tradicionais, saberes, músicas e práticas culturais, reconhecendo o valor do patrimônio imaterial. Atualmente, o patrimônio cultural é visto como um elemento essencial para fortalecer a identidade e a memória coletiva de uma sociedade. Ele está ligado ao desenvolvimento social, à educação e ao turismo, contribuindo para a valorização das culturas locais e para o respeito à diversidade. A preservação do patrimônio também promove o sentimento de pertencimento e a continuidade das tradições, incentivando o envolvimento das comunidades em sua proteção. O patrimônio cultural tem grande importância na vida histórica do Brasil porque ajuda a contar a trajetória do povo brasileiro desde os tempos coloniais até os dias atuais. Ele preserva marcas do passado que revelam como viviam as pessoas, como se organizava a sociedade, quais eram suas crenças, saberes, expressões e modos de vida. Além disso, reforça o sentimento de identidade nacional, valorizando as diferentes culturas que formam o Brasil, indígenas, africanas, europeias e outras, e contribuindo para a construção de uma memória coletiva que fortalece a cidadania, a educação e o respeito à diversidade cultural do país. No ano de 1947, Mário Augusto de Souza idealizou o maior edifício para fins culturais que a região conhecia, o Cine Teatro Marajoara, localizado no coração do município de Lages. Suas dependências luxuosas são decoradas com detalhes inspirados na arte das tribos da ilha de Marajó, que viveram na Foz do Amazonas, no período pré-colonial, de 400 a 1400 d.C., responsáveis por seu nome, o que marca um edifício Art Deco, com linhas simples e detalhes rebuscados. O Cine Teatro Marajoara representa o ápice da arte cultural e do poder econômico da cidade,
sendo realizado em São Paulo a primeira edição do Festival Brasileiro de Cinema, em 1976. Durante mais de 20 anos, o teatro permaneceu locado ao município de Lages. Ao seu valor cultural inegável desde sua inauguração em 18 de novembro de 1947 e de seu reconhecimento como Catedral do Cinema, acrescentou-se o valor histórico de teatro próprio da municipalidade, abrigando espetáculos, festivais e eventos que encantaram gerações. O valor do Teatro Marajoara para Lages pode ser medido de muitas formas, e uma delas é o tombamento oficial como patrimônio histórico do município, através da Resolução número 3 de 1997. Infelizmente, em 2022, o contrato de aluguel do teatro não foi renovado, deixando o edifício fechado até os dias de hoje. Hoje em dia, na porta do teatro encontramos a seguinte mensagem: devido à falta de pagamento de aluguel por parte da Fundação Cultural do município de Lages, não houve renovação do contrato, que venceu em 18 de 5 de 2022. O Parque Jonas Ramos, popularmente conhecido como Tanque, é um dos principais pontos turísticos e de lazer da cidade de Lages. Teve origem no ano de 1771, quando foi construído por Correia Pinto, fundador da cidade. Ele teria mandado construir o espaço aproveitando fontes naturais de água, e mandou cercar de taipa local para que as mulheres pudessem lavar roupas, protegendo-as de animais selvagens e indígenas, segundo relatos históricos. Próximo ao chafariz, existe uma fonte de água que, na época, era chamada de mina de água. Inclusive, no local há um monumento às lavadeiras, em homenagem a elas. Inaugurado em 2008, o monumento resgata essa parte da história e oferece aos visitantes uma conexão com o passado cultural de Lages. O tanque é o local onde surgiu a lenda da serpente do tanque. A lenda diz que uma mulher solteira, após dar à luz e ser forçada a esconder o filho, jogou-o no tanque. O bebê teria se transformado em uma serpente gigante, com a cabeça embaixo dos pés de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de Lages, dentro do tanque. Caso a padroeira solte a serpente, a cidade será destruída e ficará embaixo d'água. A área foi urbanizada, criando jardins, espaços para a prática de esportes e áreas de lazer, com o objetivo de torná-la um local de convivência para a população. Com a ampliação do uso para atividades culturais, sociais e recreativos, o Parque Jonas Ramos se consolidou como um dos maiores patrimônios da cidade. Em 2003, o parque foi tombado como Patrimônio Histórico-Cultural. É um local com grande valor simbólico para a população de Lages, sendo um ponto de encontro e interação da comunidade. Seu design paisagístico e sua vegetação também têm papel importante na manutenção da biodiversidade local.